Ale, boa tarde. Pergunta do Adilson Martins, da Rádio Itatiaia. O América precisa melhorar o aproveitamento jogando fora de Belo Horizonte. Quais são os pontos fortes desse Internacional, na sua opinião? Boa tarde. Acho que desde a chegada do Mano, a gente conseguiu ver nitidamente um Internacional muito mais organizado, com um padrão bem definido, né? Bem no estilo do Mano Menezes, que a gente já conhece de longa data pelo fato de ter trabalhado muito tempo aqui no Cruzeiro. Então, um treinador muito capacitado, que conseguiu dar um bom padrão para o Internacional, tanto que está brigando lá em cima pela liderança. Então é um jogo que a gente vai ter que ter muita atenção para tentar vencer, ou para pelo menos trazer um ponto de lá, e sabemos que temos capacidade para isso. Uma outra pergunta do Adilson. O jogo dessa segunda pode ser decidido por quem se impor e estiver melhor no setor de meio de campo. Dentro disso, o que o Mancini tem conversado em especial com vocês do setor? Acho que justamente foi o setor que a gente mais conversou durante a semana, né? Dessa parte tática. O Inter vem jogando de uma forma diferente na hora de atacar e na hora de defender, né? Eles tentam criar uma superioridade no meio, né? Com os jogadores que tem, com o Edenilson, com o Gabriel, o Depena e Tyson, Alan Patrick, que vem jogando com mais frequência. Então a gente está tentando achar uma solução aí, o Mancini está passando para a gente toda a parte ali da análise para que a gente possa vencer, né, esses duelos de meio de campo, que a gente sempre fala que o coração de todas as equipes passa pelo meio de campo, né, pelo fato de ser um setor onde roda muito a bola, onde o jogo é mais jogado. Então acredito que quem tiver essa superioridade pode sair vencedor da partida. Pergunta do André Stelling, da Rádio Show FM. Ale, nessa segunda-feira vocês vão ter mais uma oportunidade de tentar a primeira vitória fora de Minas Gerais nesse Brasileirão. Como é que está a conversa entre vocês, jogadores, e essa preparação da equipe, né, durante toda essa semana para conseguir vencer lá no Beira-Rio? Eu acho que tá bem animadora, né? A gente está com muita confiança pelo que a gente apresentou nas últimas duas partidas, nas quais a gente venceu, né? Acho que a gente também se mostrou uma equipe muito organizada, conseguimos reajustar algumas coisas que a gente vinha falhando. Então acredito que no Beira-Rio pode ser diferente do que foi nos outros jogos. Outra pergunta do André Stelling. Na sua visão, até onde essa falta de vitórias fora de casa, né, incomoda e atrapalha o elenco? Não que atrapalha, mas incomoda pelo fato de não vencer, né? A gente sabe que as equipes que costumam pontuar fora de casa é as que chegam mais na parte mais alta da tabela, né? Porque normalmente se vence mais jogos dentro de casa, é assim com todas as equipes, e aquelas que conseguem arrancar mais pontos fora de casa é as que brigam por título, por Libertadores. Então, se a gente quer chegar nessa parte de cima da tabela, a gente tem a obrigação de voltar a vencer fora de casa. Pergunta da Rosane Meirelles, do jornal O Tempo e da Rádio Super Notícia. Ale, o América entrará em campo já sabendo de todos os resultados da 16ª rodada. Isso é melhor ou pior para o psicológico do jogador? Para mim, particularmente, é melhor. Você sabe como é que foi os jogos, né? E, de qualquer forma, sempre vai servir de estímulo. Se as equipes que estão à nossa frente vencem, a gente se estimula mais para vencer e não deixar elas desgarrar. E se elas perdem, a gente tenta fazer o possível para passá-las, né? Então, de qualquer jeito, sempre serve, pelo menos na minha opinião, de uma motivação a mais. A última vitória do América sobre o Inter no Beira-Rio foi na Copa do Brasil de 2020, aquele ano em que o clube fez uma campanha histórica na Copa do Brasil. Contudo, o Internacional conseguiu reverter um placar muito expressivo na Sul-Americana nessa semana e se classificou. Dentro disso, o que fazer para não vacilar e conseguir um bom desempenho contra esse adversário? Serve de lição para a gente ver que é um time com muita força ofensiva, né? E também sabe se defender muito bem, mas que, como eu disse, desde a chegada do Mano se organizou melhor e se não me engano, até no Campeonato Brasileiro é um dos melhores ataques, se não o melhor ataque. A gente tem que ter muito cuidado com isso, mas a gente também sabe dos nossos valores, das nossas qualidades. Acho que o Internacional também tem que se preocupar com a América, porque a gente vai muito bem preparado.
Pergunta do Felipe Minto, da Rádio Elo Sabará e Rádio Elo Santa Luzia. Depois de deixar a zona de rebaixamento nessa última rodada, você acredita que o time vai jogar sem tanta pressão para buscar essa vitória fora de casa? Não, acho que a pressão é a mesma porque a gente na zona de rebaixamento ou fora dela, a gente sempre vai buscar a vitória. Então, acredito que em termos de pressão, ela sempre vai ser a mesma em qualquer situação que o América estiver. Pergunta do Flávio Albuquerque, do canal A Torre. O América parte agora para 2 desafios seguidos fora de casas. Depois do Internacional pelo Brasileirão, vem o Botafogo pela Copa do Brasil. A boa vantagem adquirida pelo grupo perante o Botafogo permite uma tranquilidade e até uma maior confiança para essa sequência decisiva aí na próxima semana? Acho que maior confiança sim, mais tranquilidade não, porque a gente já viu no futebol várias vezes que placares como esses já foram revertidos, né? Não é uma coisa impossível de acontecer. Então, eu acho que isso, o nosso grupo é bem experiente, né? Sabe o que tem que fazer para voltar lá do Rio de Janeiro com a classificação também. Obrigado, Ale. Valeu.